Hoje vamos dar uma aula, é a primeira aula fora do teste, do primeiro teste, ok? A matéria que nós damos agora já não vai para o primeiro teste. Nós na última aula tivemos a ver métodos de equivalência, nomeadamente através da álgebra de Boole, em que transformávamos fórmulas noutras fórmulas equivalentes. Basicamente podíamos substituir em qualquer altura do campeonato uma fórmula por outra fórmula equivalente. O que nós vamos ver hoje, eu vou aqui partilhar o ecrã, vamos ver o princípio, o que nós estamos interessados em lógica não é propriamente transformar fórmulas em fórmulas equivalentes, isso é mais um problema da álgebra, mas estamos interessados em fazer inferências, nomeadamente saber como é que, a partir de um conjunto de premissas, conseguimos chegar a uma determinada conclusão. Vou aqui por aqui. Ok? E isso não é necessariamente equivalência. Okay? Se eu souber que A e B são verdadeiros, eu sei que A é verdadeiro, mas A não é equivalente a A e B. E, por conseguinte, o que nós estamos interessados agora é como é que nós vamos obter fórmulas equivalentes, como é que nós podemos concluir certas fórmulas a partir de fórmulas que são as premissas. Okay? Nós vimos, no caso da lógica proposicional que temos dado, um método para fazer isso, que é o método das tabelas de verdade, em que basicamente vemos todas as combinações das proposições simples e verificamos se aquelas combinações que satisfazem as premissas também satisfazem a conclusão. Por isso, as interpretações que satisfazem as premissas também satisfazem a conclusão. Vimos que isso, em geral, é bastante complicado, é bastante complexo em termos de tempo de execução, na medida em que é exponencial no número de fórmulas elementares. E por isso o que vamos fazer hoje é ver os princípios, digamos, básicos que justificam a criação de regras de inferência que nos permitem, a partir de um conjunto de premissas, ir obtendo fórmulas até chegar à fórmula final. Essas regras de inferência enfim, durante uma demonstração, constituem um conjunto de passos de inferência, que temos que ver com as suas características, e vamos ver dois tipos de raciocínio que nós usamos e que vão ser captados por regras de inferência. E por isso, como nós usamos este raciocínio no dia a dia, em linguagem natural, este é um método, aliás, o sistema que nós vamos dar de inferência, no primeiro sistema, será um sistema de dedução natural. Como é que nós conseguimos deduzir certas formas, a partir de formas que são as premissas, através de métodos, de alguma forma, que usamos na linguagem do dia a dia, por isso, na língua natural. Okay. Bom, vamos começar então. O que é que se pretende? Por isso, a partir de um conjunto de premissas, constituídas por proposições arbitrárias, por isso mais ou menos complexas, pretendemos obter conclusões através da estrutura das componentes dessas premissas. Ou seja, o que nós vamos fazer com passos de inferência não é analisar as interpretações que tornam verdadeiras ou falsas as formas, mas sim olhar para a estrutura ou para a forma das fórmulas. Por isso isto vão ser, o que vamos obter é um sistema formal, porque olha para a forma das fórmulas. Por isso, estas inferências podem ser arbitrariamente complexas. Porquê? Bom, porque o número de premissas pode ser muito grande e o tipo de raciocínio que é usado pode ser mais ou menos complicado. Okay? No entanto, a ideia é que qualquer inferência, qualquer conjunto de inferências, aliás, mais propriamente dito, por isso, até chegar à conclusão, deve ser justificada por uma sequência de passos pequeninos, ok? Vamos fazer passo a passo até chegar à conclusão final e em cada um desses passos vão-se estabelecendo conclusões intermédias, ok? Proposições que, de alguma forma, facilitam obter a conclusão desejada. Bom, que passos é que nós vamos dar, inclusive, nós damos no dia a dia? Bom, em princípio, estes passos devem ser simples, ok? Por isso, e o ser simples envolve 3 ou 4 características. A primeira é que os passos devem ser válidos, ou seja, se eu tiver fórmulas que eu admito que sejam verdadeiras, porque nós estamos interessados sempre em saber quando as premissas forem verdadeiras, a conclusão também é. Por isso, eu quero garantir que os passos são válidos no sentido que eu pego em formas que eu acredito que são verdadeiras e obtenho outra forma que terei que acreditar que são verdadeiras.
Por outro lado, os passos devem ser simples e por isso eu não devo pegar em 3 ou 4 ou 5 ou 10 fórmulas ao mesmo tempo. Devo procurar 2 fórmulas de cada vez, ok? É isso que nós iremos fazer, no máximo, pegamos em 2 fórmulas de cada vez para dar um passo de inferência. Em terceiro lugar, as regras de inferência vão olhar, como eu vos disse, para o exterior, para a forma das proposições, por isso vamos obter um sistema formal que olha para a forma sem querer saber o que é o conteúdo no sentido do significado das letras, ok? Ou das proposições simples. E por isso, se eu tiver uma proposição, que é uma conjunção de disjunções, a minha regra de inferência vai pegar nesta fórmula como sendo uma conjunção, sem olhar para as disjunções numa primeira fase. Depois, eventualmente, pode acabar por separar as disjunções e trabalhar com disjunções, mas numa primeira fase, uma forma que é uma conjunção de disjunções aparece para a regra como sendo uma conjunção. Ok, vamos ver então alguns exemplos em que vemos como é que conseguimos dar estes passos de inferência e como é que nós os damos no dia a dia. Okay? Primeiro caso, como é que nós tratamos conjunções? Bom, nós temos 2 tipos de inferência a partir de conjunções. Basicamente, se 2 proposições forem verdadeiras, a sua conjunção também é verdadeira. Ou seja, se eu acreditar que a Maria é alta e que o João é baixo, eu tenho que acreditar que a Maria é alta e o João é baixo. Bom, no caso da conjunção, é um operador bastante simples porque isto funciona para os 2 lados. Isto é, se eu acreditar numa conjunção, tenho que acreditar em cada um dos conjuntos. Ou seja, se eu acreditar que a Maria é alta e o João é baixo, se eu assumir que isto é verdadeiro, então tenho que assumir também que a Maria é alta e que o João é baixo. Não faz sentido eu dizer que a Maria é alta e o João é baixo e afinal o João ser baixo ou a Maria não ser alta. Por isso, quando olhamos para fórmulas que sejam conjunções, podemos usar basicamente estas 2 regras. Compor 2 fórmulas simples numa conjunção, ou de compor uma conjunção em 2 fórmulas simples, e a partir das premissas, a partir destas premissas, ou desta, nós temos a certeza que se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também será verdadeira. Bom, a disjunção é um pouco mais complicado, ok? Porquê? Primeiro, se uma proposição for verdadeira, a disjunção também é. Ou seja, se a Maria for alta e o João é baixo, eu posso acreditar que a Maria é alta ou o João é baixo. Na realidade, eu nem preciso de acreditar que o João é baixo. Basta acreditar que a Maria é alta para dizer que a Maria é alta ou o João é baixo. Por isso, sabendo as duas, eu sei a sua disjunção. Okay? Basta que uma delas apareça para que a sua disjunção apareça. A questão é que a inversa já não é assim. Ou seja, se eu souber que a Maria é alta ou o João é baixo, eu não posso confirmar, não posso ter a certeza que seja a Maria que é alta ou o João que é baixo. Pode ser um deles. Okay? E por isso a regra que eu estava a usar para a conjunção, que era uma conjunção, se a conjunção fosse verdadeira, cada um dos conjuntos era verdadeira, não posso usar na disjunção, porque se a disjunção for verdadeira, não quer dizer que os 2 disjuntos sejam verdadeiros. Por outro lado, estas regras são 2, quer uma, quer outra, aliás, quer uma, quer outra das condições é esquisita. Por exemplo, no caso de colocar a conjunção de 2, ou seja, se a Maria é alta e o João é baixo, o que é que eu ganho em usar esta disjunção? Reparem que se eu soubesse apenas a disjunção, depois não podia saber o que já sei. Ou seja, eu sei que a Maria é alta, eu sei que o João é baixo, mas saber que a Maria é alta ou o João é baixo é mais fraco do que saber que as 2 coisas acontecem. E por isso, usar uma regra como esta é aparentemente inútil. Okay? Não vale a pena eu criar um ou quando eu sei que cada um deles é verdadeiro. E por isso, esta primeira regra da composição aparentemente é inútil. Okay? No entanto, vamos ver que no conjunto das regras de inferência ela irá ter alguma utilidade. Okay? Por isso, vamos assumir que, enfim, aquilo que é verdade, aparentemente inútil, mas que eventualmente pode constituir uma boa regra de inferência, embora neste momento nós estejamos bem a ver para quê. A outra regra mais estranha, não é? Que é, se eu não consigo fazer nada com o ou, se eu não consigo saber que a Maria é alta ou o João é alto ou o João é baixo, se eu daqui não posso concluir nada, o que é que eu
que é que eu ganho em ter esta informação? Que informação é que eu tenho, na realidade, ou que tipo de conclusões é que eu posso tirar de uma informação em que eu não sei nem uma nem outra, com garantias, ok? E, no entanto, vamos ver que existe uma forma de inferência que nós usamos que permite tirar conclusões de disjunções, por isso A ou B, sem saber exatamente se o A é verdadeiro ou se o B é verdadeiro. Okay? Vamos ver este exemplo. Okay? Este exemplo fica claro. Fica claro, enfim, o exemplo pode ser esquisito, mas enfim, não exige aritmético muito, muito complicado. Eu vou dizer que existe um número racional, R, por isso um número que tem a forma de M sobre N, por isso em que M e N são inteiros, é uma divisão de dois números inteiros, que se pode escrever na forma de uma potência R igual a A elevado a B. Por isso, este número R é uma potência, A igual a B. E eu digo que existe um número racional em que quer o A, quer o B são números irracionais. Bom, vocês podem achar que isto é esquisito, não é? Não é assim muito óbvio que isto aconteça. Por exemplo, o número irracional é o E, o número irracional é o π. Se dois números são irracionais, será que a sua potência pode ser racional? Pode ser da forma M sobre N? Bom, à partida parece uma coisa um bocado esquisita, ok? Por isso, nem E, nem π, nem o A, nem o B se podem pôr na forma de fração. O que é que podemos dizer do número E elevado a π? Okay? Bom, e no entanto esse número existe. Okay? Eu tenho a certeza que existe. Okay? Bom, como é que eu sei que esse número existe? Bom, se eu digo que existe um número, a maneira mais simples de demonstrar que existe esse número é mostrar qual ele é. Vou dizer, o número é este. Vocês olham para o número, verificam que ele pode ser colocado na forma de fração e está o problema resolvido. Bom, só que neste caso eu não vou dizer qual é o número. Não vou dizer qual é o número porque eu próprio não sei qual é o número. Apenas sei que existe, mas não sei exatamente qual é. Ok? E por isso é para isso que serve exatamente a disjunção. E vamos ver então como é que nós vamos provar que existe este número, número racional, que é a potência de dois números irracionais. Bom, vamos continuar então com este exemplo e vamos assumir que o número R igual a raiz de 2 elevado a raiz de 2. Eu não sei se ele é racional ou não, mas vamos considerar este número. Ok? Bom, claramente este número é um número irracional elevado a um número irracional. Ok? Vamos partir do princípio, aliás, vamos prová-lo daqui a bocado, que o número raiz de 2 é um número irracional, por isso não se pode colocar na forma de fração. E por isso, este número é um número irracional, aliás, o número raiz de 2 é um número irracional, um número irracional elevado a um número irracional, será que o R é racional ou não? Bom, vamos ver aqui duas hipóteses. Okay? Vamos dizer assim, o número R ou é racional ou não é racional. E agora vou trabalhar com cada uma das hipóteses. Okay? Vamos admitir então que, primeiro, que o número raiz de 2 é racional. O número raiz de 2 elevado a raiz de 2 é racional. Bom, nesse caso provamos aquilo que nós temos. Okay? Neste caso, o número R igual a raiz de 2 elevado a raiz de 2 é um produto bem, se eu estou a dizer que ela é racional é porque estou a assumir que este número é a divisão entre dois números inteiros e claramente é a potência de dois números irracionais. Ok? Bom, e se ele não for racional? Se ele não for racional, por isso o que nós podemos deduzir neste caso é que existe um número racional que é a potência de dois números irracionais. Bom, e se este número for irracional? Bom, se este número for irracional, nós podemos considerar o número R', que é este número elevado a raiz de 2. Bom, se este número for irracional, o número irracional elevado a um número irracional, o que é que dá? Bom, neste caso eu sei o que é. Raiz de 2 elevado a raiz de 2 elevado a raiz de 2 é raiz de 2 elevado a raiz de 2 vezes raiz de 2, ou seja, 2, e raiz de 2 ao quadrado é 2. É um número racional. Por isso, das duas, uma. Ou este número é racional e existe um número racional que é a potência de dois números irracionais, ou este número não é racional, por isso é irracional, e este número irracional elevado a outro número irracional dá um número racional, 2. E por conseguinte, quer num caso, quer noutro,
eu sei que existe um número racional que é a potência de dois números irracionais. Vocês dizem, então e qual é o número? Bom, não sei. Não sei se é este número. Não sei se é este número que é racional ou se é este número que é racional. Aliás, não sei se este número é racional ou não, mas sei que quer ele seja racional, quer ele seja irracional, existe um número racional que é a potência de dois números irracionais. Okay? Por isso, consigo concluir consigo demonstrar, digamos, um teorema, consigo obter uma conclusão, sem saber exatamente qual das premissas é que é verdadeira, mas sei que uma delas é. Porque eu sei que as coisas, um objeto, um número neste caso, ou é racional ou não é racional. Não há duas hipóteses. Bom, isso é é este tipo de raciocínio que nós vamos captar no sistema de dedução natural, com o chamado, que aliás este é o chamado raciocínio por casos, com formas com demonstrações com esta forma. Bom, eu vou colocar aqui a minha premissa, okay? A minha hipótese, que é uma disjunção, e agora vou raciocinar separadamente com cada uma dos disjuntos. Ou seja, vou assumir que este é racional ou este é irracional. Okay? São duas subdemonstrações separadas. E agora o que eu vou verificar é se quer por um lado, quer por outro, consigo chegar à mesma conclusão. Ou seja, a partir desta premissa, eu consegui provar que existia um R que é racional e que é o produto de dois irracionais. E a partir desta, também consegui provar que existe um número que é racional e que é a potência de dois irracionais. Reparem que eu não estou a dizer qual é o número, ok? Mas sei que existe um. E por conseguinte, como quer por um lado, quer por outro, consigo chegar à mesma conclusão, então esta conclusão é válida, existe um número que é racional e, falta aqui os três pontinhos, e que é a potência de dois números irracionais, e por isso esta fórmula é verdadeira. Se eu acreditar, neste caso, tenho que acreditar, porque o número ou é racional ou não é. Se eu acreditar nesta hipótese, tenho que acreditar que existe um número racional, que é o produto, que é a potência de dois irracionais, e, no entanto, eu não consigo dizer qual número é que é racional. Okay? E por isso, basicamente, o raciocínio por casos o que faz é que, se eu sei uma disjunção, eu trabalho independentemente por cada um dos disjuntos, e se eu conseguir chegar à mesma conclusão, quer por um lado, quer por outro, essa conclusão é válida, é válida sabendo eu que a disjunção é válida. Mesmo sem eu saber qual dos disjuntos é que é verdadeiro. Okay? Mas sei que um deles terá que ser. Ok? Bom, isso dá-nos o primeiro tipo de raciocínio que nós vamos usar no sistema de dedução natural, que vai tratar as disjunções. As conjunções são simples. Dois conjuntos, se forem verdadeiros, independentemente, a sua conjunção também é. Se a sua conjunção for verdadeira, cada um deles também é. No caso da disjunção, já sabemos que vamos ter estas duas formas, duas regras um pouco mais complicadas. Uma que é este raciocínio por casos, e outra que é dizer que se uma coisa é verdadeira, essa coisa ou outra coisa, ou essa proposição ou outra proposição também é verdadeira. Bom, já vimos o caso da disjunção, já vimos o caso da conjunção, falta-nos o operador da negação. Por isso, o que é que fazemos quando olhamos para uma fórmula com uma negação? Bom, há duas hipóteses aqui, há várias hipóteses que nós temos. Por um lado, nós verificamos que a dupla negação não altera o sentido da frase. Ou seja, se a maré é alta, à parte problemas, digamos, de graduação que são usadas na língua natural, mas que no caso da lógica de primeira ordem, proposicional neste caso, não vamos usar essa graduação, essa gradação. Dizer que a maré é alta é a mesma coisa de dizer que não é verdade que a maré não seja alta. Okay? Obviamente vocês podem dizer, bem, esta fórmula aqui é assim um bocado, não me comprometas, mas o significado último, em termos de pão, pão, queijo, queijo, se eu tiver a postar que a maré é alta ou não é alta, esta fórmula quer dizer exatamente a mesma coisa que esta. E às vezes a dupla negação fica escondida porque em vez de usar o não ser alta, usamos um verbo, a negação de ser alto é usado no outro, neste caso no outro adjetivo, que é o oposto. Ou seja, em vez de não ser alta é a mesma coisa que ser baixa. Bom, lá está que isto é também mais uma vez, na língua natural é um pouco mais subtil, porque ser baixo e ser alto há ali uma fronteira que não é muito clara,
mas se as coisas forem pão, pão, queijo, queijo, uma pessoa que é alta não é baixa, uma pessoa que não é baixa que é alta não é baixa, que não for alta é baixa. Bom, isto pode-se usar para os dois lados, ou seja, eu posso complicar a fórmula, ou seja, a Maria é alta é a mesma coisa que dizer que não é verdade que a Maria não seja alta, mas também posso simplificar a fórmula, que é, se não é verdade que a Maria não é alta, então a Maria é alta. Bom, e por isso, há aqui um padrão que nós podemos usar, que é acrescentar ou eliminar, mas sempre um par de negações. Ou seja, nós aqui acrescentamos duas negações, aqui retiramos duas negações. Se a negação da negação é a mesma coisa que a fórmula inicial. Por isso, isto pode ser uma regra, mas não nos diz como é que vamos trabalhar com uma negação só. Okay? E para trabalhar com uma negação só, vamos usar um tipo de raciocínio que foi, digamos, explorado e formalizado pelos gregos, okay? Aliás, como o outro eventualmente já terá sido, mas este é mais conhecido, que é o chamado raciocínio por absurdo, todos vocês já usaram, já ouviram e já o aplicaram. De qualquer maneira, vamos formalizá-lo. O que é este raciocínio por absurdo? Bom, vamos admitir que eu não sei se uma hipótese é verdadeira ou não, ok? Mas vou admitir que ela é verdadeira e vou retirar tudo o que posso a partir dessa hipótese. Se os meus passos que eu vou dar a seguir forem todos válidos, ou seja, se fórmulas verdadeiras, eu tenho a certeza que chego a fórmulas verdadeiras, se eu por acaso chegar a uma fórmula que é falsa, então o que é que se passou? Bom, o que se passou é que uma das hipóteses, ou a minha hipótese, é falsa. Porque se fosse verdadeira eu não podia chegar a uma fórmula falsa. E por conseguinte, este é o raciocínio que nós usamos e que, de alguma forma, já podemos usar, enfim, vamos usá-lo, mas com algum cuidado, ok? Por exemplo, se nós dissermos que todas as aves voam e o pingu é uma ave, nós podemos concluir que o pingu voa, ok? Mas nós verificamos que o pingu, afinal, que é o tal do pinguim, não é? Não voa. Então o que é que nós podemos concluir? Bom, se as duas premissas fossem verdadeiras, a conclusão é verdadeira também. Mas como esta conclusão seria verdadeira, mas como esta conclusão, o pingu voa, é falsa, então é porque uma das premissas, com certeza que não é verdadeira. Okay? Então, podemos usar um outro exemplo. Todas as aves têm penas, o bobi é uma ave, logo o bobi tem penas. Bom, mas se o bobi não tiver penas, olho para ele, é um cão, o que é que se passa? Bom, há aqui uma das premissas, pelo menos, tem que ser falsa. Porque se as duas premissas fossem verdadeiras, o bobi teria que ter penas. Okay? Tal como se as duas premissas fossem verdadeiras, o pingu teria que voar. Bom, o problema com este tipo de... Enfim, nós usamos este raciocínio, mas se nós usarmos muitas premissas ao mesmo tempo, ficamos na dúvida. Qual é a premissa que é falsa? Bom, neste caso, acho que é razoavelmente óbvio que nem todas as aves voam, porque o pingu é um pinguim e eu sei que há aves que não voam. Por isso, esta premissa está falsa. Esta, não, as aves, por definição, acho eu, têm penas. Enfim, eu não sou um grande biólogo, mas partimos do princípio que isso é uma das características que nós associamos a todas as aves. Se o bobi não tem penas é porque ele não é uma ave. Ou seja, esta hipótese tem que ser falsa. Okay? Esta premissa tem que ser falsa. E por isso, nós para usarmos este raciocínio temos que ter cuidado de não usar muitas hipóteses ao mesmo tempo, porque se usarmos muitas hipóteses ao mesmo tempo ficamos sem saber qual das hipóteses é que eventualmente será falsa. E por conseguinte, o raciocínio por absurdo, e a forma como nós usamos, é vamos assumir uma única premissa como hipótese. Okay? Se nós temos uma hipótese que assumimos que é verdadeira, mas se chegarmos a uma conclusão que claramente é falsa, então é que a nossa hipótese que nós tínhamos assumido que era verdadeira, afinal era falsa. Okay? Bom, todos vocês já usaram este raciocínio, mas vamos ver aqui só usá-lo em dois exemplos. Okay? Primeiro é um exemplo que já vem exatamente dos gregos, que é o conjunto dos números primos é infinito. Ou seja, há várias teorias, os números primos vão rareando, a questão dos números primos é uma questão importantíssima do ponto de vista da matemática e do ponto de vista da informática, concretamente toda a criptografia atual está baseada na noção de que, nos princípios de números primos, nomeadamente
não ser possível, em tempo razoável, de compor um número em dois números primos, ok? E o número que tenha, por exemplo, 100 dígitos, tentem verificar se o número é primo ou não, e vão ver como demorar a vida toda e quando morrerem ainda estão à procura dos seus fatores primos, ok? Bom, mas independentemente disso, a questão é que os números vão sendo cada vez menos. Okay? Entre 0 e 10 existe o 2, o 3, o 5, o 7, a 4. Depois entre 10 e 20 existe o 11, o 13, o 17 e o 19, também há 4. Mas depois entre 20 e 30 já só existe o 23 e o 29, já só há 2. Entre 30 e 40 existe o 31 e o 37, também já só há 2. Enfim, eles vão sendo cada vez menos. Okay? E a questão que se colocava é se eles, à medida que os números vão aumentando, há cada vez menos números de números primos, será que eles acabam? Será que haverá um número maior? Será que eles, a da altura, desaparecem mesmo? Cada vez há menos e a da altura desaparecem? E a resposta é não. A resposta é que o conjunto de números primos é, de facto, infinito. Como é que nós provamos isso? Bom, por absurdo. Ou seja, vamos assumir o contrário do que queremos provar. E se nós, do contrário que queremos provar, conseguimos concluir um disparate, ok? Então é porque o que nós estávamos a propor era falso e, por conseguinte, é o contrário que é verdadeiro. Por isso, vamos admitir que o conjunto P dos primos é finito. Ou, se quisermos, o conjunto P dos primos não é infinito. O que é que nós podemos concluir daqui? Bom, podemos concluir que podemos representar o conjunto P explicitamente. Seria o 2, o 3, o 5, o 7, mais uma série deles, e acabava no último. O número P era o último. Se ele é finito, este conjunto é finito. Bom, e nós olhando para este número, pensamos para este conjunto, dizemos que sim senhor, este é o conjunto de todos os primos, que é finito. Nós concluímos então que P é o maior número primo. Tínhamos organizado a coleção de números primos de forma a acabar no último. Mas agora pensamos assim, então vamos lá pensar neste número. 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes P mais 1. Bom, o que é que nós podemos concluir sobre este número? Bom, o Q não é divisível por 2. Okay? Porque há de ser 2 vezes qualquer coisa, mais 1, por isso o resto é 1. Por isso Q não é divisível por 2. Q também não é divisível por 3, também não é divisível por 5 e também não é divisível por P. Ou seja, nenhum dos números primos que aqui está divide o número Q. Bom, que conclusão é que eu posso tirar? Bom, se nenhum dos números primos divide Q, é porque ele próprio também é primo. Ok? E se Q é primo e é maior que P, afinal o conjunto dos números primos não é aquele que eu tinha considerado inicialmente. Ok? Por isso, se eu a partir, a partir desta premissa, que o conjunto P dos números primos é finito, eu consigo provar que o conjunto P tem esta forma, 2, 3, 5, 7, e também tem uma forma que é diferente dela, então não é possível que isto seja verdade, porque eu não posso concluir que P é este conjunto e que P é outro conjunto. Ou é o mesmo conjunto ou não é. Okay? Bom, como ele não é o mesmo conjunto, então é porque há aqui uma contradição. E de onde é que vem esta contradição? Não, não é nenhum destes passos que eu dei. Estes passos diz, bem, o P é este conjunto, está ordenado, não é que o P pequeno é o maior, este número existe, okay? Dados o conjunto de números eu posso multiplicá-los e somar 1. Pelas regras da divisão eu tenho a certeza que o Q não é divisível por nenhum deles, e por isso Q é primo. Okay? E é maior que P. Claramente este número é maior que P. E por conseguinte, se a conclusão é absurda, okay? Então é porque a hipótese também era absurda. E se a hipótese é absurda, quer dizer que afinal o que eu posso concluir é que o conjunto P dos números primos é finito. Ou se quiserem, não é infinito. Okay? Bom, não é finito, bom, é a mesma coisa que dizer que é infinito, ok? Ok, por isso, basicamente esta é a demonstração. Uma hipótese que eu acho que, enfim, vamos testar esta hipótese, chega à conclusão que chega a um absurdo a partir desta conclusão, a partir desta hipótese, então é porque a hipótese é falsa. Se a hipótese fosse verdadeira, não poderia chegar a um absurdo usando apenas regras que são regras válidas.
E este é um exemplo, ok? E podemos usar um outro exemplo já agora para estabelecer isto, que é aquele exemplo que nós usámos, que vimos atrás, que era o número raiz de 2 é irracional. Como é que nós provamos que o número raiz de 2 é irracional? Bom, por definição, um número irracional é um número que se pode colocar na forma m sobre n. Por isso, vamos assumir que ele é racional. Okay? Bom, se ele for racional, como o nome indica, por isso, como as características dos números racionais, é que o número raiz de 2 pode ser colocado na forma de m sobre n, okay? Em que m e n são inteiros e vamos admitir que a fração é irredutível, ou seja, não existe o maior divisor comum entre o m e o n é 1. Bom, então, este é um passo que não tenho dúvida, não é? Se o número for racional, por definição, pode ser colocado nesta forma. Bom, então, se for este o caso, então, elevando ambos os membros ao quadrado, chega à conclusão que 2 é igual a m ao quadrado sobre n ao quadrado, e por conseguinte chega à conclusão que m ao quadrado é igual a 2n ao quadrado. E por isso eu posso concluir que o m ao quadrado é par. É 2 vezes qualquer coisa, é um número par. Bom, se o m ao quadrado é par, então o m também é par. Será? Bom, vamos admitir que sim. Okay? É isso que teremos que provar, mas vamos assumir que sim, senhora, se o número ao quadrado for par, o número também é par. Bom, mas se o m é par, pode ser posto na forma de 2p. Se é par é porque é divisível por 2, por isso será 2 vezes qualquer coisa. E por conseguinte, esta forma que eu tenho aqui pode ser colocada na forma de 4p ao quadrado, 2p ao quadrado, não é? É igual a 2n ao quadrado, simplificando, dá n ao quadrado igual a 2p ao quadrado, e por isso n também é par. Ou seja, o n ao quadrado é par e o n também é par. Bom, mas então o n é igual a 2q, e por conseguinte a raiz de 2 é igual a p sobre q. Bom, mas p e q são mais pequenos que m e n. E por isso quer dizer que afinal a fração m sobre n não era irredutível. E por conseguinte eu posso concluir que esta fração não é irredutível, o que é um contrassenso, porque eu tinha dito que tinha escolhido esta fração exatamente para ser irredutível. E por isso, se uma fração, se esta premissa, ou se esta hipótese, a partir dela eu consigo chegar à conclusão que raiz 2, que m sobre n é redutível e não é redutível, bom, então eu tenho aqui uma contradição. Não pode ser um número m sobre n, não pode ser constituído por dois números que não têm divisores comuns e afinal tem divisores comuns. E por conseguinte, onde é que está aqui o problema? Nenhum destes passos está errado e por isso digamos, o problema aqui é a hipótese de partida. E por isso eu posso concluir que o número raiz de 2, afinal, não é racional. Ok? E por isso, uma das fórmulas que eu tinha dito, que era raiz de 2 elevado a raiz de 2, não sei se é racional, se não é racional, partia do princípio que o número raiz de 2 era irracional. Okay? E está aqui provado porque é que o número raiz de 2 é irracional. Terceiro exemplo. Okay? Acho que é o terceiro exemplo. O terceiro exemplo, exatamente este. Eu vou assumir que se m ao quadrado é par, então m também é par. Como é que eu consigo provar isso? Bom, mais uma vez por absurdo. Okay? Mas é o seguinte, vamos assumir então que m ao quadrado é par. Okay? Então, eu quero concluir que o m também é par. Por isso vamos assumir então o absurdo, que é o m não ser par. Okay? Bom, se o m não for par, reparem que a hipótese às vezes é positiva, outras vezes é negativa. Será positiva quando eu quiser provar um resultado negativo, será negativa quando eu quiser obter um resultado positivo. Neste caso, que o m é par. Bom, neste caso, o m não é par, é a minha hipótese, e se o m não é par, então o m pode ser colocado na forma 2r mais 1. Okay? É um múltiplo de 1. É um número par mais 1, é o resto, ou seja, no fundo dá um resto de 1. Bom, mas se m tem esta forma, usando álgebra elementar, m ao quadrado será esta, ou seja, será duas vezes este número, por aqui o 2 em evidência e tal, mais 1, e por conseguinte, claramente, m ao quadrado é um número que é par. Ok? Aliás, desculpem, o m ao quadrado, de acordo com esta regra, será um número par mais 1, por isso m ao quadrado não é par. Bom, mas isso é contraditório com o facto de eu assumir logo à partida, o meu ponto de partida é que m ao quadrado era par, e agora cheguei à conclusão que m ao quadrado não é par. Porquê?
Bom, se todos estes passos forem verdadeiros, o que está aqui errado é esta minha hipótese. A hipótese do M não ser par não faz sentido, porque conduziria, digamos, a um absurdo, a uma contradição, e por isso que eu posso concluir é que se M ao quadrado for par, então M, por isso é falso que o M não seja par, ou seja, que o M é par. Okay? Reparem que aqui a regra que eu estou a usar é negar a hipótese, e negar a hipótese que é negativa, por sua vez, é afirmar a positiva. E por conseguinte, basicamente, sabendo-se que, na altura de uma demonstração que temos uma fórmula qualquer, neste caso M ao quadrado é par, se eu quiser provar, como eu queria provar que o M era par, tinha que intercalar, digamos, se não fosse óbvio para mim, que deste ponto, ou deste passo, ou desta fórmula, podia concluir esta, que eram a 5 e a 6 no slide anterior, eu teria que intercalar, digamos, esta forma, este conjunto de passos para concluir, digamos, sem dúvida que o M teria mesmo de ser par. Okay? E por conseguinte, em geral, as linhas K1 a K6, por isso eu teria que incluir na demonstração anterior, ou seja, eventualmente, onde tinha de 5 para a 6, eu teria que pôr aquela demonstração que aparece no slide seguinte. Okay? Mas aqui não o fiz para tornar a demonstração, digamos, mais legível. Okay? E pronto, okay? Penso que é isto por hoje. Ou seja, o que é que nós vimos hoje? Só recapitulando, nós vimos vários métodos ou várias técnicas de raciocínio que nós utilizamos, nomeadamente para tratar disjunções, conjunções e negações. Usámos-las de uma forma mais ou menos informal. Eu já fui pondo, digamos, organizando os meus raciocínios naquela forma de demonstração que já demos anteriormente, que é um conjunto de premissas com traço, e que a seguir ao traço já vêm fórmulas que têm que ser justificadas, mas na próxima aula vamos então formalizar estes vários tipos de raciocínio que nós aqui analisamos, e vamos formalizar as regras que tratam as conjunções, disjunções e negações, de forma a que possamos ter um sistema de raciocínio em que, a partir de um conjunto de premissas, com um número arbitrário de fórmulas e com um número arbitrário de proposições simples, nós consigamos chegar a uma conclusão de uma forma razoavelmente rápida, sem ter que usar o método das tabelas de verdade, que é um método que, enfim, em última análise, não é tratável a não ser para casos muito simples. Okay? Bom, eu não sei se tem alguma dúvida sobre isto. Não há som. Mas estavam-me a ouvir ou não? Sim, estava. Sim. Ok, está aqui alguém a dizer que não tinha som, mas deve ter sido algum problema com ele. Ok. De qualquer maneira, a aula está gravada, ou vai ser gravada, e por isso vocês espero que na gravação não tenha problema de som, porque eu, à partida, estou a falar, não estou mudo, não é? Bom, tem aqui alguma dúvida sobre isto? Por isso, como eu vos disse, já agora só para relembrar, esta parte da matéria já não vai para o teste, que é da segunda-feira, desta segunda a 8, não é? Dia 19, é isto, não é? A próxima aula prática, que é segunda e terça, e depois a quinta e sexta, as aulas práticas ainda são sobre a matéria anterior, que acabam na passagem para as formas normais, e essa é a matéria que depois vai para o teste. Se vocês quiserem ver como é que eram os testes, digamos, do ano passado e de anos anteriores, só têm que ir aqui, eu vou passar aqui para o share, okay? Só tenho que olhar aqui para a fórmula, para a cadeira, ok? Para a página da cadeira, LC, que é dado, não é? Vocês já conhecem isto. Em 2021 não tem nada, mas em 19/20, que foi do ano passado, vocês podem olhar para aqui para a avaliação, que é parecida com a anterior. As regras são as mesmas, as provas é que tem aqui provas do género, que é que foi o primeiro teste, ok? E o vosso teste este ano
vai ser semelhante a este. Por isso tem regras do género. Ver se percebe o que é que estas fórmulas querem dizer, por isso construir um mundo em que estas fórmulas sejam verdadeiras. Traduzir... Opa, não sei se este... Assim, sim. Verificar, traduzir fórmulas de língua natural, português, para formas de primeira ordem, por isso com os operadores e ou negação. Criar linguagens para exprimir estas fórmulas, ok? Verificar as interpretações, saber se elas são verdadeiras ou válidas, ontologicamente, analiticamente ou logicamente, e depois passar aqui eventualmente alguns argumentos e passar depois fazer tabelas de verdade e passar fórmulas para a forma normal. Tipicamente este é o... Eu não fiz ainda o teste, mas vai seguir este exemplo, ok? Inclusive, no caso do teste, tem a sua versão corrigida, ok? Tem aqui a versão corrigida, podem ver o que é suposto vocês fazerem. Em alguns casos a solução não é única, qualquer forma tem outra forma equivalente, mas pronto, ficam com uma ideia de o que é suposto fazer. E quem diz do ano passado, sei lá, há não sei quantos anos, já a coisa, enfim, isto era diferente, mas penso que ainda tinham aqui as correções, como veem isto não mudou muito, continua a ser, o esquema das provas continua a ser semelhante, por isso acho que não vão ter surpresas no que vos vai aparecer no teste de segunda-feira. Ok, alguma dúvida? O teste, eu já vos disse, o teste é presencial, ok? Por isso, deve estar no clipe, não sei, vou confirmar no clipe que já tem a sala marcada, ou as salas marcadas, e por isso o teste é presencial, é às 7 ou às 7h30, se não me engano. Se vocês vejam no clipe, eu vou confirmar isso. E só em casos de força maior é que poderá haver resolução remota, ok? Tem que me justificar porquê, para tratar de exceções apenas, ok? Não vale dizer que estão doentes ou não sei o quê. Se estiverem doentes, não fazem o teste, ponto final. Tem que ter uma boa justificação para não ir presencialmente, na medida em que vocês vão presencialmente às aulas práticas. Não é? Ok. Alguma dúvida? Podemos parar aqui? Bom, não ouço nada, por isso parte do princípio que sim. Por isso, se não nos vimos antes, até quarta. Ok? Até quarta, professor. Até quarta. Até quarta.